Ok, então a proposta nossa, não só de hoje, mas de toda essa série de saúde da alma, é darmos a resposta bíblica, é o que a Bíblia tem a nos dizer sobre depressão. Então essa é a ideia de todas as áreas. Nós já tivemos com o Douglas a palestra sobre suicídio e já com o Evandro Buzo também a palestra sobre autoestima. Então qual que é a visão bíblica a respeito dessas questões. Obviamente, muitas vezes, às vezes acontece, que a visão bíblica vai confrontar com algum outro tipo de visão. Aí isso é normal, isso acontece em várias áreas, né? Não só nessa área mais da psicologia, isso acontece em várias áreas, mas é normal abordar. A nossa ênfase aqui é dar muito mais do que tentar abordar se está certo ou errado, é dar a resposta bíblica para essas questões. Então nós faremos como das outras vezes, vamos fazer a palestra e depois nós faremos a gravação, até para você ter um pouco mais de privacidade, para poder perguntar alguma coisa e tudo mais. Então só vai para o ar a gravação mesmo, que foi das outras vezes, né? As perguntas a gente deixa só para quem está aqui, você tem um tempo aí de tirar dúvida sobre isso. Okay? Nós vemos um mundo com uma estimativa aí de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Curiosamente, essa palestra era para ser dada em março do ano passado e por causa da pandemia nós tivemos que parar tudo e adiar e voltar para agora. E eu estava lendo uma reportagem essa semana que a USP fez uma pesquisa com diversos países, não todos, né? Eles não fazem pesquisa com todos às vezes, mas diversos países em relação à pandemia, e o Brasil foi o que mais teve casos de depressão. Segundo a estatística lá da USP, 65% das pessoas que tiveram que ficar confinadas, que realmente não podiam sair, tiveram depressão. Então o Brasil era o mais alto, seguindo da Irlanda e depois dos Estados Unidos. Então, ou seja, essa palestra mais necessidade ainda dela, né? Depois de tudo isso que nós passamos. Então, se nós já tínhamos 300 milhões de pessoas no mundo com depressão, isso com certeza, não só isso, né? Mas essa pandemia trouxe mais problemas na mente das pessoas, como ansiedade, como, enfim, uma série de outros fatores que ocorreram por causa de tudo isso que nós passamos no ano passado e, de alguma maneira, ainda estamos, né, passando. O que isso significa para a gente? O que esses 300 milhões nos diz? Que o mundo sofre. As pessoas estão sofrendo com problemas pessoais, problemas dela. E não dá para negarmos isso. E por que isso é importante? Porque eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas eu já ouvi, né? Pessoas dizendo assim: cristão não tem depressão, da frescura, né? O cristão não passa por essas coisas, onde já se viu? Isso não é coisa de quem é com Deus e tudo mais. E pelo contrário, nós vemos que cristão passa sim por depressão e temos depressão na Bíblia, como nós vamos analisar. É claro que a palavra não vai estar lá, você não vai encontrar depressão na Bíblia, assim como você vai encontrar dinossauro, nenhuma dessas palavras mais modernas, porque o termo mesmo depressão, vindo para a área mais de humanas, foi cunhado no meio do século XIX. Então antes ele era usado só na geologia, então a depressão, né, era um buraco feito na terra, chama depressão. Depois ele é levado tanto para a área econômica, lembra das depressões econômicas, né? Aquelas quedas, ou seja, quando a economia sofre uma forte depressão, e levado também para o âmbito pessoal. Então a depressão é esta queda, né? Então essas palavras foram trazidas da geologia para o âmbito mais pessoal. Então isso foi no século XIX. Obviamente você não vai encontrar esse termo depressão na Bíblia. Por outro lado, quando nós olhamos alguns textos que nós iremos analisar hoje, né? Fazer tipo um estudo de caso, os sintomas, aquilo que é dito a respeito da depressão, nós encontramos muito claramente nas Escrituras. Então nós temos sim pessoas que eram cristãs, e claro, essa palestra de uma igreja tem um foco mais direcionado para o cristão. Então nós temos pessoas da Bíblia cristãs sérias, pessoas que trabalhavam para Deus, que tiveram depressão, e nós vemos como que a Bíblia resolve esse problema.
Talvez seja o grande diferencial, né, de uma palestra como essa, é como a Bíblia traz de solução para este problema. E curiosamente nós veremos um texto em que o próprio Deus aconselha. Então, quando nós fazemos curso de aconselhamento bíblico, como você pode ajudar uma pessoa, você tem um texto na Bíblia em que Deus está aconselhando uma pessoa que está passando por depressão. Nós vamos analisar, Deus faz 5 sessões de aconselhamento com essa pessoa. Nós vamos analisar sessão por sessão. Então, o mundo sofre, as pessoas sofrem, e por que sofrem? Talvez essa é a primeira diferença que a Bíblia vai mostrar para as outras ideias que tem aí. O mundo sofre por causa de Gênesis 3, por causa do pecado. O pecado trouxe consequências para diversas situações da nossa vida. A questão de trabalho, a questão de relacionamento e a questão de nós mesmos. Afetou tanto o nosso ser, o nosso corpo, a gente fica doente. A gente não ficaria doente, mas ficamos doentes agora. E também problemas na mente, como é o caso da depressão. Então, a resposta que a Bíblia dá para este mundo em sofrimento é o pecado. O pecado proporcionou isso, tirou-nos do paraíso, Jardim do Éden, e nos levou para este mundo em sofrimento. Obviamente, se o pecado é o culpado disso, só há um jeito então de resolver todas essas questões, e nós veremos na vida. Antes disso, é preciso definirmos o que é depressão. E antes de definir esse tipo de depressão, é bom também dizer que a palavra depressão, dependendo de quem você ouve essa palavra, nem sempre tem o significado que é o que nós traremos aqui. Por quê? Depressão virou meio que popular. Por exemplo, você namora à distância, e aí chegou a parte no fim de semana, vocês estão se vendo, e chegou a parte de um ir para longe do outro. Aí alguém olharia e falaria assim: nossa, você está numa grande deprê, né? A expressão que geralmente usa, que deprê que você está. Mas não tem nada a ver com esse tipo de depressão. Só está dizendo assim: pô, eu tô triste, queria que ele estivesse perto de mim. Então a gente usa às vezes a palavra depressão de uma maneira não como eles definem, a psicologia circular define depressão. É uma tristeza. Você está depresso, está para baixo, seu time perdeu, você fica depresso, essas coisas assim. Então, qual é a definição? Aí daqui eu peguei lá também do site da Organização Mundial da Saúde. Qual é a definição que eles dão a respeito de depressão? Depressão é um transtorno. Transtorno é algo que acontece com alguém que a pessoa não tem culpa, ela não tem controle sobre isso, alguma coisa que veio sobre ela. Isso é transtorno. Então, é um transtorno mental, ou seja, acontece lá na mente, caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesses em atividades. Só essa definição já traz muitos problemas para a questão clínica mesmo. E os próprios especialistas, eles vão se divertir muito em, por exemplo, quanto tempo de tristeza. Porque às vezes uma pessoa fica uma semana triste e depois ela está bem. Geralmente, o que você vai encontrar é que 2 semanas de uma tristeza profunda é caracterizado de depressão. Mas também pode ter problemas, porque eu li alguns que diziam assim: tá, e depois, se na 3ª semana melhorar, teve depressão ou ela só estava triste, entendeu? Então assim, a tristeza pode conduzir a uma depressão ou pode ser só uma tristeza, por isso que é difícil distinguir. E também é difícil porque é uma análise sintomática e não uma análise corporal mesmo com um remédio. Então não tem nenhum exame, não existe exame que é feito na pessoa para falar assim: você está com depressão. É geralmente a pessoa conversando com o profissional: eu tenho isso, estou passando por isso, eu não tenho vontade de levantar da cama, estou triste, estou assim. Ou tem gente que chega e nem consegue conversar, né? Cabeça baixa, não consegue falar nada, e esse profissional, pela conversa, não tem exame, pela conversa fala: bom, você está com depressão. Essa é a questão. Às vezes acerta, às vezes não. Eu estava conversando com um médico recentemente e ele falou que já teve casos que chegou para ele de depressão que era anemia, a pessoa não sabia. Teve um caso que era câncer.
pessoa estava tão para baixo, todo mundo está com depressão, está para baixo, está muito para baixo. E aí chegou e ele sempre fala, né? Bom, vamos fazer os exames primeiro, para ver se não é nada físico, porque existe, né, essa depressão que ela é física. Quando é física, você tem que tratar com médico, com remédio, não tem nada a ver com a mental. Então, por exemplo, às vezes é uma falta de vitamina no corpo. É uma falta de vitamina, você tem que tratar com uma reposição de vitamina. Uma reposição hormonal, qualquer coisa do tipo que seja físico. Mas quando é físico, você consegue ler num exame que é feito. A pessoa passa por uma bateria de exames e vê que alguma coisa está faltando, ou que ela tem alguma coisa que ela não sabia. Nesse caso, a pessoa tinha câncer. Ela estava para baixo não por causa de alguma coisa na mente, mas o corpo mesmo estava debilitado. Ela estava por causa disso. Então foi tratar o câncer, não a depressão. O que nós iremos falar aqui é dessa depressão mental e não do clínico, então do físico mesmo. Então, se eu souber de alguém que está em depressão, ou eu sempre, quando vou aconselhar alguém em depressão, primeira coisa, faz bateria de exames. Porque se for alguma coisa no corpo, está faltando uma vitamina que é essencial para o funcionamento, está faltando um hormônio, qualquer coisa assim, então é só fazer a reposição hormonal, ou de vitamina, ou qualquer coisa do tipo que está precisando lá. Não deu nada no exame, então é disso que nós vamos falar agora, dessa questão mais da mente, que acontece mesmo na mente. Então há essa dificuldade de saber quanto tempo de tristeza, e há essa dificuldade também de saber mesmo se é depressão, porque é um diagnóstico que é feito simplesmente conversando com a pessoa, e pode ser outros fatores, pode ser outras coisas que tem. Então há essa dificuldade. Os profissionais reconhecem isso, né? Que nem sempre acertam. Há alguns sintomas também na Organização Mundial da Saúde. É o aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não valem nada, culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmo. Então esse é o que você encontra na Organização Mundial da Saúde. Você vai ter estes sintomas deste transtorno. O que são sintomas? Sintomas são algo que mostra que você tem algo. São sintomas, né? Alguma coisa sintomática. Esse é o segundo diferencial da Bíblia. Como nós vamos ver, já uma definição mais bíblica do que seria a depressão. Então, o que muita gente pensa aí, que é o geralmente pensamento de gente, é, por exemplo, eu estou muito triste, eu estou sem vontade de fazer nada, eu acho que eu não valho nada, e tudo mais. Então, é porque você tem alguma coisa que você está com esses pensamentos. Se você mudar isso que você tem, automaticamente todo esse pensamento seu, ou essa vontade vai melhorar. Entendeu? É consequência, tudo isso é consequência de algo que você tem, no caso, um transtorno. Por outro lado, quando a gente olha para a Bíblia, a depressão é o resultado de uma série de fatores, ou destes sintomas. Os sintomas, então, são na verdade a causa do problema, e não o contrário. Sintomas não é consequência, sintomas é causa do problema. Por exemplo, deixa eu voltar lá. Uma pessoa está com pensamentos de suicídio. Nós fizemos uma palestra aqui. Você tem que mostrar para ela o porquê ela está com esse pensamento de suicídio e tratar isso especificamente. A pessoa está com ansiedade. Ok, ansiedade é um pecado na Bíblia, nós temos que tratar à luz da Bíblia a ansiedade. A pessoa tem uma sensação de que não vale nada. A Bíblia tem muita resposta para isso, nem sempre a pessoa vai gostar do que ela vai ouvir, né? Mas a Bíblia mostra. Então perceba, a Bíblia trata estas questões especificamente, e Deus faz isso na passagem que nós vamos ver. Deus trata estas questões e automaticamente a depressão, se a gente pode dizer assim, né? Essa consequência chamada depressão é curada, ou melhorada, ou aquela solução que nós temos realmente para isso. Então o que a Bíblia mostra é que todas essas questões são questões do coração. E às vezes nem a questão do coração em si, às vezes só revela algo mais profundo ainda que deve ser cavucado. Por exemplo, a pessoa está com aumento ou redução do sono, ou inquieta,
uma pessoa inquieta dentro. A questão é por que a pessoa está assim. Não é o que ela tem de algum transtorno que está levando ela assim, mas a questão é o que ela tem, o porquê que ela está com esses pensamentos inquietos. Às vezes ela está querendo controlar aquilo que ela não consegue controlar. Ansiedade, né? Medo do amanhã, do que vai acontecer amanhã, e isso não deixa ela pegar no sono, e aí sem dormir e tudo mais, vai acarretar numa depressão, vai acarretar um monte de problemas no corpo dela, que vai deixar ela debilitada mesmo. Então a questão é, estas coisas aqui, na verdade, é o grande problema que nos leva à depressão. Okay? Então a depressão é o resultado, de acordo com a Bíblia, de uma série de fatores. Diante de tudo isso, diante de toda essa introdução, a grande pergunta que nos vem à mente é: há esperança diante dessa dor? Se o mundo está sofrendo com a depressão, se o mundo está passando por essa grande dificuldade e 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com depressão, há esperança para isso? E talvez a gente possa mudar um pouco a pergunta: há uma esperança definitiva para isso? Porque assim, eu não sou nem médico para falar de remédio, não quero entrar nesse assunto, mas uma pessoa chega e fala assim: não, eu estou há 20 anos, ou 30 anos tomando antidepressivo e está ok. A gente tem que questionar, será que o remédio está funcionando? Porque não era para melhorar mesmo? Está há 30 anos tomando antidepressivo, a questão é, você não venceu a depressão. Senão você não precisaria mais de remédio, você não venceu a depressão. Então, o que a Bíblia mostra, diferente do que aí a medicina, a psicologia secular vai mostrar, alguns são, não são todos, é que há sim uma esperança definitiva para essa dor. Como nós vemos na Bíblia. Há como se livrar disso de uma vez por todas. Não é algo que um transtorno que você tem, como por exemplo uma doença que não tem cura, alguma coisa, que você precisa controlar com remédio a vida toda porque não tem como, né? Por exemplo, imagina a pessoa tem AIDS, ela não tem cura. Recentemente foi o primeiro curado da AIDS, né? Não sei se vocês viram isso, mas teve lá o primeiro que foi curado de AIDS no mundo, na história, né? Mas são testes e tudo mais, não tem cura mesmo assim, e aí ele tem que tomar um coquetel lá para aguentar a vida toda, para viver pelo menos bem a vida toda. Será que a depressão é isso? Será que a depressão é algo que eu tenho um transtorno e que não tem cura e eu tenho que me acostumar com uma bateria de remédios, uma série de remédios para que, sei lá, eu consiga viver de alguma maneira? E será que essa maneira de viver é do jeito que Cristo realmente promete? Aquela vida em abundância, aquela vida bem vivida, aqui, aquela vida de Eclesiastes, né? Vocês lembram, né, da vida de Eclesiastes? Será que é uma vida com essa qualidade? Parece que não. Então, a Bíblia diz, realmente, há esperança diante da dor. Essa esperança é o que nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 19. Abram aí as suas Bíblias, por favor, em 1 Reis, capítulo 19. Esse caso é bem famoso na Bíblia, para aqueles que não lembram da história, né, não conhecem a história. O profeta Elias foi um profeta chamado por Deus para falar contra Acabe e Jezabel. Acabe era o rei de Israel, na verdade quem mandava era a mulher dele, Jezabel. E Acabe, embora rei de Israel, na época estava trazendo ídolos vindos da sua esposa, Felícia, para a nação de Israel. E Elias é chamado então para confrontar isso. E ele é muito bem sucedido naquilo que ele faz. Ele consegue derrotar os profetas de Baal, mata 450 e mais 400 lá depois de uma leva, e assim, acaba com os postes ídolos, tem todo aquele episódio do fogo, tem a ironia dele, que é muito engraçado, né? Porque ele fala assim, não, vamos ver quem consegue fazer desse fogo desse altar. E aí o pessoal começa a clamar para os seus deuses, para Baal, para daqui de lá, e ele assim, será que ele não está no banheiro? Será que ele não está ouvindo? Grita mais alto, quem sabe? Aquela ironia dele toda. E aí, quando o pessoal não consegue botar fogo, ele fala, não, então antes de eu orar agora para o meu Deus, vamos colocar mais água, vamos molhar mais esse negócio, ou seja, para o milagre ficar maior ainda. E aí Deus manda fogo e consome todo aquele altar. Bom, diante de tudo isso,
Você imaginava que ele fosse viver aqueles momentos de glória, aqueles momentos assim, em que agora é consequência a fama. Ele vai ficar um cara famoso, um profeta famoso, porque ele fez tudo isso em Israel. Mas não é esse o caso. O que acontece com Elias é o oposto disso, como nós vamos ver no capítulo 19. Então olha do versículo 1 até o versículo 4, em que nós temos aí um diagnóstico inicial. O que estava acontecendo com Elias? Eu vou ler aqui na minha versão. 1 Reis 19, do 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então ele recebe uma ameaça de morte. Agora, obviamente, os 450 profetas, mais todos aqueles profetas que ele estava lutando contra, que era o profeta de Baal, estava doidinho para matar ele também. E se não fizesse cair fogo eles fizessem, obviamente ele ia ser exterminado. Mas aqui, então, Jezabel, a lei de Acabe, manda essa mensagem, falando assim: bom, eu vou, esses deuses, que nem conseguiu descer fogo lá, me castiguem se eu não tirar a sua vida. O que acontece com Elias? Ele estava tão corajoso diante dos profetas, mas aí no versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então o que Elias apresenta aqui? Um desejo de morrer, após um grande desgaste físico e emocional, além de ameaça de morte. Ou seja, teve uma tarefa muito árdua, teve um desgaste emocional ali, lidando com toda aquela pressão, teve ameaças de morte, e tudo isso conduziu ele a um desejo de morrer, de não mais existir. Isso é o que muita gente sofrendo de depressão, aliás, dizem que é o último estágio da depressão, é esta vontade de tirar a sua própria vida. A vida não faz mais sentido. Por que eu estou vivo aqui? Eu falo assim: eu não quero mais viver. E foi exatamente isso que Elias passou. Então, toda essa pressão daqueles dias antecedentes, aconteceu então uma espécie de uma depressão. Como eu disse, a palavra não vai estar aqui, mas ele estava mal, estava down, estava assim, querendo a morte. E não era uma tristeza do tipo, Deus, estou meio triste, o que está acontecendo? Não, é uma tristeza a ponto de querer morrer. Então é realmente uma tristeza profunda, como uma depressão. O que Deus faz? Deus faz a primeira sessão de aconselhamento. Então Deus vai entrar na jogada. Elias quer morrer, agora Deus vai iniciar a sua sessão de aconselhamento. O que primeiro Deus faz? E isso é interessante com quem está em depressão. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, e é o que eu geralmente faço também, como falei para vocês. Tem que cuidar do físico da pessoa. A pessoa está debilitada, a pressão debilita o físico dela. Então, às vezes ela não sai da cama, não é porque ela não quer sair da casa, às vezes faz tempo que ela não come, às vezes ela está com uma vitamina, como eu disse, justamente pela falta de comida, está com alguma coisa no corpo que precisa ser tratado também. Então, tem que analisar o corpo da pessoa, como ela está, para aí depois tratar a mente dela. É isso que Deus faz. Deus mostra aqui muita misericórdia e compaixão. Diferente daquelas pessoas que falam assim: a depressão não existe, é frescura, levanta daí, cai fora. Não, Deus faz o contrário. Deus primeiro manda um anjo. E só o fato de ter mandado um anjo mostra que Deus está preocupado realmente com aquilo. Não é que ele fala assim: Elias, larga de mão de frescura, levanta aí, vamos lá e tudo mais. Não, Deus está realmente preocupado com a vida de Elias. Deus quer tratar esse caso de Elias. Aí o versículo 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente,
Um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha a tristeza de Elias. Olha o tamanho da depressão. É aquela pessoa que você consegue levantar, viu que tinha ali perto, comeu, bebeu e dormiu outra vez. Mas Deus proveu para ele comida e bebida. Ou seja, Deus podia, a gente vai ver mais para frente o que Deus vai falar para ele, Deus podia ir direto para aquilo. Falar: Elias, é isso, é assim que resolve. Aquele pragmatismo sem misericórdia e compaixão nenhuma. Mas Deus faz isso. Deus manda um anjo e fala assim: Elias, primeiro de tudo, você precisa comer, beber, descanse mais um pouquinho. Aí depois, o anjo do Senhor voltou no versículo 7, tocou nele e disse: levante-se e coma. Assim, come mais aí, pois a sua viagem será muito longa. Isso é o que todo mundo gostaria de ouvir, né? Levante que você tem que comer, daí você come um pouquinho, aí você volta a dormir. Mas, levante, você tem comida mais um pouquinho para você. Daí você fala: opa, né? Parece um domingo, parece um dia de domingo aqui, né? Você dorme, come, dorme mais um pouquinho, come. E aí lembra que tem que ir para a igreja, né? Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Agora olha que interessante o texto. Fortalecido com aquela comida, era necessário aquela comida. Deus sabia do que ele estava precisando. Deus, é claro, não precisa passar por uma bateria de exames, porque a gente está falando de Deus. Então Deus fez um exame nele sem precisar tocar nele, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Deus sabia do que ele estava precisando. Sabia que ele não ia aguentar viajar 40 dias e 40 noites sem aquela comida e aquela bebida. Ele precisava ser fortalecido com aquilo lá. O corpo físico dele estava debilitado. Então, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Se o problema fosse só físico, terminaria o problema dele. Comeu, bebeu, ficou fortalecido, conseguiu viajar 40 dias e 40 noites, pronto. Alguém que consegue viajar 40 dias e 40 noites não deve estar em depressão. Resolveu o problema, acabou. Está bem outra vez, Deus podia... resolveu. Mas não, resolveu o físico, mas não tratou a mente, o coração dele. Os pensamentos de Elias estavam equivocados ainda. Por isso que Deus precisa novamente intervir. Então Deus vai fazer a segunda sessão de aconselhamento. A primeira foi para mostrar compaixão, misericórdia, uma ajuda, um auxílio e cuidar do corpo. É sempre isso que nós temos que fazer no aconselhamento, né? Sempre entender que é problema. A pessoa está sofrendo, não é frescura. Ninguém sofre por frescura, porque quer, porque... Não, ela tem um problema. Muitas vezes ela não é culpada, se for um desgaste de uma vitamina, alguma coisa no corpo. Às vezes a culpa está com ela, a culpa no sentido de que ela precisa fazer alguma coisa para mudar. Mas a primeira lição é sempre de misericórdia, consolo, como Deus faz aqui. Aí vem então a segunda sessão de aconselhamento. O que Deus fala no finalzinho do versículo 9? O que você está fazendo aqui? Deus já sabia o que ele estava fazendo aqui, claro, Deus é Deus. Mas é a sessão de aconselhamento. A sessão de aconselhamento a gente sempre faz perguntas e não afirmações. Que a gente quer que a pessoa fale. Deus quer que Elias fale. Para Elias, por que você está aqui? Este porquê é o importante. Por que você não levanta da cama? O que passa pela sua cabeça? Por que você não tem forças para comer? Por que você está triste nessa tristeza profunda? Por que você está passando por isso? Esse porquê é importante porque faz a pessoa primeiro interagir. Tem gente depressiva que nem interagir consegue. Faz a pessoa refletir naquilo que ela está passando. E faz a pessoa entender que tudo aquilo que ela está passando tem um porquê. Que talvez ela não saiba. Mas ela vai a partir daí começar a buscar estes porquês. E isso é fundamental no aconselhamento bíblico. Nós sabemos disso. Tudo aquilo que nós fazemos tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê da gente fazer aquilo. E não encontrar esses porquês não vai resolver problema nenhum. Lembra, para quem fez o curso de aconselhamento ano passado, vai tratar o fruto, ou ano retrasado, nem lembro mais. Vai tratar o fruto, mas não vai tratar a raiz.
onde está o verdadeiro problema. Os porquês nos levam à raiz. O que está passando com a pessoa? Então Deus quer isso. Fala, Elias, fala aí, por que você está aqui? O que está acontecendo? Já deu comida, já deu bebida, deu descanso, 2 vezes ainda. Aí está falando, o que ainda está o problema? O que está acontecendo? Elias então vai responder, versículo 10. Olha a resposta dele, que interessante. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Em certa parte, Elias tem uma resposta que mostra uma percepção correta da realidade, mas em outra parte não. Primeiro, ele tem uma visão muito boa de si mesmo. Muito boa de si mesmo. Ele fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os outros não. Os outros quebraram a aliança. Mas eu tenho sido muito zeloso com o Senhor. O que essa frase de Elias mostra? Que na verdade Elias estava questionando assim: por que eu estou sofrendo se eu estou sendo zeloso por isso? Por que justo eu estou passando por isso? Em outras palavras, é como se Elias estivesse falando: Deus é injusto, porque eu sofro, mas eu vou na igreja, bonitinho, de domingo, estou lendo minha Bíblia, orando, estou lá. Por que eu sofro? Por que eu passo por isso? Por que está acontecendo comigo? Eu que sou muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Aí Elias vai olhar para o que está acontecendo ao redor. Acredite, muito da depressão que acontece hoje em dia é porque as pessoas ficam olhando ao redor, ficam olhando para as outras pessoas. E o que tem acentuado isso é o que nós chamamos de redes sociais. Então você entra numa rede social e fica meia hora, 1 hora navegando na rede social. Ou você vai sair de lá depressivo, ou ansioso, ou a junção de todas essas coisas, desanimado, porque lá parece que a vida de todo mundo é tão bonita, não é? É assim, e você olha para a sua vida e fala assim: gente, só eu que não presto, não é possível. Porque fulano está viajando para lá, que está com roupa nova aqui, que está fazendo isso, que está não sei o que, e você fala assim: eu. Mas Elias começou a olhar para tudo que estava ao redor dele assim, e falou assim: e agora? O que vai acontecer? E as pessoas ficam olhando para a vida e começa aquela coisa tipo: só eu que não sou assim, só eu que não tenho isso. Claro que a gente sabe que é mentira, e a própria pessoa sabe que é mentira. Mas eu já considerei várias pessoas que, mesmo sabendo que é mentira, ainda assim é influenciado por aquilo, porque a gente ainda não consegue, isso é uma coisa muito nova, navegar pela internet, nas redes sociais, fazendo esse filtro. A gente não consegue, a gente não foi ensinado a isso. Então as pessoas olham a rede social como se fosse a vida mesmo da pessoa. Mesmo ela sabendo que não é, parece que alguma coisa leva ela a crer que é de fato a vida da pessoa aquilo lá. A internet é uma coisa muito nova, né? Parece que a gente sempre viveu com a internet. Mas quando você começa a olhar para trás, você fala assim: não, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, estava começando e-mail no Brasil. Começando e-mail, você é novo, é recente. Tem um pessoal novinho, né, que já nasceu na internet, e acha que assim, não, houve uma época no mundo em que não teve internet? Parece que é isso, né? Mas é recente, e as coisas vêm assim, jogada ao nosso colo, rede social atrás de rede social, e você tem que participar de todas, e você tem que ter Instagram, Facebook, tem uma outra agora aqui, Twitter, mas tem uma que saiu agora. Clubhouse. É isso, como chama? Clubhouse. Eu só vi uma reportagem, eu falei: o que é isso? Exclusivo para Apple. Eu falei: o que é esse troço, né? Clubhouse, eu vi só na CBN, da na rádio, ontem eu vi lá. Clubhouse, é outra rede social. E assim, você tem que, o WhatsApp, a Telegram, você tem que fazer parte de tudo. Já tem gente fazendo cadastro aí no celular. Tem que ser convidado. Ah, é? Por enquanto é só para convite. Tem que criar um desejo, né, gente? Já vai ter depressivo, porque A pessoa fica depressiva porque não foi convidado para entrar no Clubhouse. Então e rede social tem essa questão mesmo, né? Eu lembro quando eu tinha Orkut,
Foi a única rede social que eu já tinha na minha vida, foi o Orkut. Aí a galera falava assim, Orkut é muito popularzão, vamos fazer uma rede social mais top, assim. Aí você sentia assim, eu falei, nossa, eu sou esse popularzão. Aí quando o negócio Facebook já foi muito popular, não, agora o negócio é Instagram. Aí eles vão mudando para ficar mais sofisticado e tipo, deixando a ralé ali no lá. Eu parei no Orkut, eu nunca mais tive rede social, então não sei o que acontece. Ok, então Deus quer saber o que está acontecendo e essa resposta de Elias revela muita coisa. Revela a autossuficiência, revela um sentimento de isolamento. Quem está em depressão geralmente pensa isso, quando eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém está interessado na minha vida, ninguém está aí, eu estou sozinho nesse mundo. Antes eu já conversei e falaram isso, eu estou sozinho, cara, não tem ninguém que me ajuda. É esse sentimento de isolado mesmo, né? Mesmo que ele às vezes convive com outra pessoa, mas na mente dele, ele fala assim, eu estou sozinho neste mundo. Deus vai eu por mim, e só. Desespero. Falou, estão matando todo mundo, estão querendo me matar também. Olha o desespero dele, olha o medo dele, né? Medo da morte. Senhor, estão querendo tirar a minha vida. Interessante que parece que ele tem tanta certeza que vai chegar nele um dia, por isso que ele pede para morrer antes. Para Deus falar, tira minha vida, porque assim, estão matando todos os profetas, por que só eu não estou sobrando? Então agora também estão procurando me matar. Deus então vai agora para a terceira sessão de aconselhamento. Ainda ele não tratou a raiz do problema, mas ele vai começar agora. Na terceira sessão, Deus vai passar um pouco de consolo e ânimo. E como Deus faz isso? E isso não é um caso isolado, nós vamos ver outros casos em que isso acontece também. Isso é a primeira questão que uma pessoa depressiva precisa realmente saber. Ela não está sozinha. Deus está lá. E a partir do momento que a gente para essa frase, eu estou sozinho, significa o quê? Que eu estou colocando expectativas e confiança em outros para me ajudar. E quando isso é me negado, eu me decepciono. E a gente vai se decepcionar com as pessoas. Quando menos espera, você achava que o fulano ia ajudar e ele não está nem aí para você. Você achava de uma ligação e ele não está nem aí. Isso acontece com pessoas, mas nunca com Deus. Com Deus isso nunca acontece. Então eu tenho que entender, o depressivo precisa entender que sim, ele vai se decepcionar com as pessoas. As pessoas vão abandonar. Talvez ele já tenha abandonado alguém um dia e nem saiba disso. Nós somos pecadores, é assim que isso acontece na vida. Agora, Deus, diferente das pessoas, não decepciona. Olha como Deus vai mostrar isso para Elias. Versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele está querendo mostrar para Elias, Elias, estou aqui. Estou aqui. E para te provar isso, eu vou passar. Sai que você vai me ver. Vou passar. Agora acontece uma coisa interessante. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Que coisa assim, mirabolante. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Lembra, Deus quer aquietar o coração dele. Deus quer acalmar o coração. Deus quer trazê-lo para a realidade. Está tratando da mente dele. Então, se Deus aparecesse um negócio estrondoso desse, isso só ia trazer mais agitação para ele. Não, Deus não está nessas coisas. Agora, tem momentos que Deus já esteve no fogo, lembra do sair dente, porque isso não é uma regra. Deus está mostrando isso para acalmar o coração de Elias. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Não é nem a brisa, é um murmúrio de uma brisa suave. É aquele resto do ventinho, daquele barulhinho que você ouve. Quando Elias, versículo 13, ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Elias entendeu.
Deus está me acalmando. E aí ele começa a sair da caverna. Ele começa a entender a presença de Deus ali. Deus está com ele, Deus não abandonou, Deus está acalmando o coração dele, e aí ele sai da caverna para ouvir o que Deus tem a dizer para ele. O que Deus vai perguntar para ele? Na quarta sessão de aconselhamento de Deus. A mesma coisa. Deus entendeu que assim, eu preciso fazer algo antes do que realmente tratar dessa afirmação dele, do que ele escancarou do coração, que foi a minha presença. Eu estou aqui. Deus está consolando ele, acalmando o coração dele. Agora o versículo 13. Mais uma vez, o que você está fazendo aqui, Elias? É exatamente a mesma pergunta do versículo 9. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus está falando, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, agora você está em condições de começar a entender essas coisas. E curiosamente a resposta de Elias no versículo 14 é a mesma também. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Quase que um déjà vu. É a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Só que agora Deus entende que Elias está pronto para ter esta frase respondida. Antes não. Antes ele precisava comer, beber, descansar. Depois ele precisava sentir a presença de Deus ali, ter aquela convicção de que eu estou aqui, acalma o seu coração, acalma essa inquietude, essa coisa que você não consegue dormir, você está muito preocupado, calma, eu estou aqui ao seu lado, você não está sozinho, fica tranquilo, eu estou aqui no murmúrio de uma brisa, para acalmar o coração de Elias. Aí mais uma vez a pergunta, o que está acontecendo? Elias mais uma vez mostra autossuficiente, suficiência, isolamento, desespero e medo da morte, mesma coisa. Só que agora Deus então vai, uma vez por todas aqui, tratar em definitivo essa depressão de Elias. Olha o que Deus faz nos versículos 15 até o versículo 18. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. O que Deus faz para Elias? Dá uma tarefa para ele. Não é interessante? Por que Deus faz isso? Porque o depressivo, a pessoa que está em depressão, eu já aconselhei casos assim, ela precisa aprender uma coisa na vida, que o nosso pensamento foi totalmente mudado de uns anos para cá, e não é à toa que isso tem gerado cada vez mais pessoas depressivas. Quem nunca ouviu alguma coisa assim? Se você trabalhar com aquilo que gosta, você nunca mais vai trabalhar na vida. Já ouviu essa frase? Se você fizer aquilo que gosta, você nunca mais vai trabalhar na vida. Parece que o trabalho vai ser aquele negócio assim, é só prazer, vai ser um negócio super divertido. Trabalhar assim? Algum trabalho assim no mundo? Pergunta para um jogador de futebol, que talvez é um sonho de todo mundo, se ele gosta de passar 8 horas treinando lá, fazendo fisioterapia. É legal no jogo ali. Algum trabalho não tem os ossos do ofício? Não tem assim algum trabalho assim? Mas a pessoa acredita no que ela está ouvindo. Não, eu vou fazer só aquilo que eu amo. Aí ela chega no trabalho e fala assim, não é assim. E a gente tem que parar de fazer aquilo que a gente tem que fazer porque a gente não gosta? O pensamento que a gente vem ouvindo na sociedade é esse. Muda de alguma coisa, muda disso, muda daquilo, até se achar uma coisa que gosta. Quando a pessoa não acha, ela entra em desespero. Então, ter filho é muito bom, mas é 100% prazeroso? Tem momentos difíceis? Tem momentos que você tem que ir lá e trocar um cocôzinho lá, limpar um cocô? Tem. Você vai fazer o quê? Você vai fazer isso. Enfim, qualquer outra coisa que você pensar na vida, tudo que você pensar na vida, tem coisas boas e coisas ruins.
E por que nós temos que fazer aquilo que nós somos obrigados a fazer? Porque é nossa responsabilidade. Não é porque a gente gosta de fazer. Algumas coisas você vai gostar, mas via de regra é porque é nossa responsabilidade fazer. O depressivo, geralmente, ele não sai da cama e fala assim: eu não tenho prazer nessas coisas e tudo mais. Eu já aconselhei uma pessoa com depressão. Ela estava ouvindo uma coisa de um rapaz, estava acompanhando ela, de um profissional, e estava ouvindo outra coisa de mim. Foi até curioso, foi até interessante. E eu comecei a acompanhá-la, uma mulher, estava eu e a Lídia acompanhando, a gente ia lá na casa dela, falando assim: ó, você tem que fazer porque você tem que fazer, e não porque você quer fazer. Sai da cama, porque você tem que fazer isso. Tem pessoas dependendo de você, tem família. E ela começou a melhorar. Ela saiu da cama e começou a fazer, veio aqui na igreja umas vezes, foi num pequeno grupo, era na casa do Vinícius da Sofia. Foi lá e estava melhor. Aí até que o profissional que estava acompanhando falou assim: não. Se você ficar saindo de casa, eu não vou mais te tratar. Você tem que ficar no seu quarto, deitado, senão você vai piorar. E aí, claro, entre eu e o profissional, ela ouviu o profissional e está até hoje nesse estado. Mas ela começou a melhorar. Ela entendeu que assim, eu preciso fazer as coisas porque eu tenho que fazer as coisas. Quem não quer ficar o dia inteiro deitado? É claro que a gente quer, mas a gente não pode fazer. O depressivo está com esse pensamento tipo assim: ó, eu não tenho prazer mais nessas atividades. Então assim, nem sempre você vai ter prazer numa atividade, mas você precisa fazer aquilo. É isso que Deus está fazendo. Deus está mostrando para Elias nada mais nada menos que a tarefa dele. O profeta fazia isso. O profeta ungia rei, o profeta ungia o seu sucessor, falava da parte dele. Era essa a tarefa do profeta. Deus está falando assim: Elias, continua a sua tarefa. Faz o que você tem que fazer. Então, é esta mudança de pensamento de eu não vou fazer aquilo porque eu gosto. Às vezes eu vou gostar, mas a primeira razão para eu fazer as coisas, para eu sair da cama, para eu sair de casa, para eu fazer qualquer coisa, é porque eu preciso fazer isso. E não porque eu quero, e não porque eu gosto, mas porque eu preciso fazer. É a minha responsabilidade fazer isso, mesmo que eu não goste. É isso que Deus está fazendo com Elias. E depois Deus dá uma perspectiva da realidade. Olha a mudança de pensamento. Deus fala assim: Elias, você acha que você está sozinho? Você acha que só tem você de profeta? Não. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Assim, Elias, você está com uma perspectiva errada da realidade. É mentirosa isso que você está pensando. Seu pensamento é mentiroso, não é o verdadeiro. Pensamento verdadeiro é: tem mais 7.000 aí que não se inclinam. Então você acha que está sozinho, que vai morrer? Não, você nem conhece esses 7.000. Eu te apresento, mas tem mais 7.000. Então Deus dá uma tarefa, mesmo que ele não está nem com vontade de viver, mas eu falo: é sua responsabilidade. E dá uma perspectiva verdadeira da realidade. Aquele homem que estava com meio de uma caverna, ficou primeiro desejoso de morrer lá no deserto, depois estava no meio da caverna, querendo morrer, porque achava que estava sozinho e tudo mais. O que ele faz? Comecinho do versículo 19, olha aí o que faz. Então Elias saiu de lá. E pronto, isso basta. Então Elias saiu de lá, ele entendeu. E resolveu o problema dele. Definitivamente. Você continua a olhar a história, resolveu o problema de Elias. Não quer dizer que ele não tenha ficado triste outras vezes, né? Ele não fala, passou por altos e baixos, como todo mundo passa, mas essa questão de desejar a morte, de tudo isso que ele passou, foi uma solução definitiva para ele. Eu já assisti algumas sessões de aconselhamento bíblico quando eu estava aprendendo também. Teve uma muito interessante que eu vi do Jay Adams. Jay Adams, alguns aqui conhecem, né? É um dos precursores desse aconselhamento bíblico, né? É autor de muitos livros e tudo mais. E ele conta um caso de que ele estava aconselhando uma mulher que também estava em estado depressivo. Ele falou que ele chegou para esse aconselhamento, ela veio com o marido, né, com o filho, e chegou de cabeça baixa, não falava nada, o marido falando, o filho falando, estava acontecendo, a mãe sai da cama, tal, aquela coisa, né, a gente e tudo mais. Tal.
E ele olhou para ela e falou assim, bom, queria ouvir de você, né, o que está passando, consolou ela e tudo mais. Falou, queria ouvir de você o que você está passando. Ela falou, faz quanto tempo lá, 1 mês, 2, estou nesse estado, tudo mais. Ela falou, você está triste por estar nesse estado? E aí a pessoa falou, sim, eu estou triste, está? Ele falou, você está envergonhado de estar nesse estado? Eu já com um ar meio estranho para ele. Ele falou assim, eu ficaria muito envergonhado. Porque ele saber que o meu marido tem que trabalhar o dia inteiro, meus filhos estão na escola e voltar e fazer as tarefas que era para você fazer, eu ficaria muito envergonhado. Ficaria muito envergonhado. Aí ela já ficou assustada. Aí ela falou assim, mas e aí? Eu falei, você tem que fazer as tarefas que você precisa fazer. Ela falou, eu não consigo. Ele falou, você consegue. Eu falei, eu não consigo, você consegue. Eu não consigo, você consegue. Eu não consigo, você consegue. Ela, como? Aí ele ainda brinca do lado de você, achei que você nunca fosse me perguntar. Você pergunta como? E aí, o Diadas, ele tem um jeito, às vezes soa meio engraçado, meio cômico, mas é o jeito do Diadas aconselhando. E aí ele chega e fala assim, bem, vem aqui então, eu vou te ensinar como você tem que fazer suas tarefas. Tá? Você tem roupa para passar em casa? Tem uma pilha não, de roupa. Então você vai fazer assim, você pega a tábua, ralha a tábua, você pega, o que mais tem que fazer? Você tem louça, tem comida, tem. Ou enfim, se a pessoa trabalha, independente do que ela faça, né? No caso da mulher, ela é uma dona de casa, mas independente do que ela faça. Acreditem ou não, depois de uma semana ela foi sozinha dirigindo para o aconselhamento, estava bem, estava resolvido o problema dela. Perceba essa mudança de pensamento. Você não tem que fazer porque você gosta. Quem gosta de passar roupa? Às vezes você acha um louco outro aí e fala assim, nossa, eu amo passar roupa, mas quem que gosta de passar roupa? Só que a responsabilidade nossa, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Então Elias saiu de lá. E esse foi a resolução do problema. Então o que fazer? Deixa eu ler outros textos para nós caminharmos para o fim aqui. Nós temos mais uns 7 minutinhos do nosso tempo. Olha para o Salmo 102. Olha que interessante a descrição do salmista, o que ele fala a respeito dele. Em primeiro lugar, o que fazer? Busca Deus. Se você está no estado de depressão, está triste, solitário, não está com vontade de fazer as coisas, não ignore isso, mas vá para a fonte correta. Busque em Deus, ou na palavra, na intimidade com Deus, ou na ajuda de um irmão, de um conselheiro, de alguém mais experiente. Busque em Deus a solução e creia que Deus tem a solução. Perceba como o salmista, ele vai se voltar para Deus. Ele diz assim, ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Ele está buscando a Deus. Agora, olha a descrição de como ele estava. E ele está falando isso para Deus. Olha se não é um estado depressivo, que é o que nos falaria hoje. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Ou seja, estou sozinho. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Assim, eu estou, sabe? Não estou fazendo sentido. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. Assim, o salmista está comendo mais, de tanta angústia no seu coração, tristeza profunda. Olha só, de tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Se você passasse com qualquer profissional, hoje ia falar que você está depressivo. Pele e osso, não come. Está com angústia no coração profunda. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir. Olha os sintomas que a gente falou. Não consegue dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Estou sozinho. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Um estado depressivo. O
Só que ele está buscando em Deus. E aí lembra o que Deus faz com Elias? A realidade da presença de Deus. Deus fala para Elias: calma, Elias, estou aqui. Olha o que ele faz. Versículo 12, 13 e depois do 17. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Claro que os salmos eram escritos após a pessoa passar por aquilo. Ele passou por um estado, resolveu o seu problema e registrou no salmo. Então, lendo assim, parece que foi uma coisa de 1 minuto. Né? Ele estava pensando e aí continuou escrevendo. Entenda que é um processo, algo que ele passou. E parece que depois de alguma, não sei se ele conversou com alguém ou relembrou mesmo, falou assim: espera aí, estou falando de Deus. Deus está no trono, reinando, nada foge do controle dele. Versículo 13: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Então se espera, Deus é um Deus compassivo, misericordioso. Deus vai mostrar compaixão novamente. Por que eu estou assim? Versículo 17: responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. É uma mudança de pensamento da realidade, especialmente sobre quem é Deus. E aí ele encontra nesta realidade o motivo da vida dele, a razão de viver. Perceba, os inimigos não mudaram, as circunstâncias continuaram a mesma. Mas quando ele lembra quem é Deus e o que Deus faz, o controle que Deus tem, olha o versículo 24 e o versículo 28. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Antes ele já estava quase assim: ó, os meus dias estão esvaecendo. Já era, não tem mais chance para mim. É quase pedindo a morte. Aí ele lembra quem é Deus, muda a perspectiva dele. Deus, agora eu não quero mais morrer. Não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. E o último versículo: os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Então essa questão de buscar a Deus, levar a angústia, tudo que está passando aos pés de Deus para a resolução, entender quem Deus é nisso tudo e encontrar nisso a sua verdadeira motivação para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mesmo que você está fazendo um trabalho que não tenha reconhecimento, que você não goste, qualquer coisa do tipo, entenda, Deus te colocou nessa função, Deus te colocou com essas tarefas na sua mão. Então é sua responsabilidade honrar a Deus e fazer essas tarefas. Questione a si mesmo. Eu gosto desse Salmo 42. As perguntas que o salmista vai dizer, não é só nesse salmo que isso acontece pelo menos em 5 salmos ao longo de todo o saltério. Mas olha que interessante a pergunta que ele faz. Ele vai mostrar, né, o jeito dele, versículo 1 a 4, que ele está ansiando por voltar àquilo que ele era. E aí ele fala no versículo 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está batida? Então assim, questione a si mesmo. Não deixe a mente, sabe, dominar o coração e você assim: eu estou triste, eu estou sozinho. Eu falo assim: espera aí, por que eu estou com esse pensamento? Por que eu estou batido assim? O que está acontecendo? Ele vai voltar a fazer essa pergunta no versículo 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que está assim inquieto? Por que não consegue dormir? E aí ele mesmo dá a resposta, né? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se vocês derem uma lida no Salmo, né, olha o versículo 10. Os meus ossos sofrem agonia mortal. Então, é a descrição também de alguém que está passando por esse sofrimento a ponto de sentir no próprio corpo. Os ossos sofrerem, enfim, todo o Salmo. Mas ao invés dele se pegar no tremendo da depressão e se isolar em casa, ele fala assim: por que você está batido, não? O que está acontecendo? Espera, confia em Deus, eu ainda louvarei. Isso nos leva a Filipenses 4:8, quando Paulo fala: tudo que for, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, justo, correto, de boa fama, isso deve ocupar o vosso pensamento.
Fala assim, eu estou sozinho, isso é verdade? Isso é verdade? Você está sozinho mesmo? Isso é verdade? Se não for, muda o pensamento, fala, não estou sozinho. Porque isso não deve ocupar o meu pensamento. Se tudo que deve ocupar é aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, correto, de boa fama, aquilo que não é verdadeiro, justo, correto, né? Se não há algo digno de louvor, muda o pensamento. É isso que Paulo está fazendo. E aí ele vai mostrar depois, e o Deus da paz estará conosco. Então, mudar os pensamentos. A grande questão aqui é, há uma solução definitiva para quem sofre com a depressão. Há uma solução. Deus fez isso com Elias, nós vemos os salmistas passando por isso. Eu já vi pessoas vencerem a depressão quando é encarada da maneira correta e resolvida da maneira correta. Bem, deixa antes de terminar dar uma indicação de 2 livros, caso vocês queiram se aprofundar neste assunto, à luz daquilo que eu tratei aqui, né, de uma perspectiva bíblica. Tá? Você tem um livro do Dr. Charles Hodge, pela Peregrino, Depressão e Transtorno Bipolar, Ajuda e Esperança para o Enfrentamento Eficaz. Tá? Então, há esperança, há um tratamento eficaz para isso, ele vai mostrar. E o livro da Nutra Publicações, né, que sempre publica livros muito bons nessa área, Prostrados, uma abordagem bíblica da depressão e da solidão, do Annie Mac. O Mac também é um livro. Ele que escreveu junto com o MacArthur aquele Introdução ao Aconselhamento Bíblico, é do MacArthur e do Annie Mac, né, dos dois. Então, esse é um autor também muito bom nessa área de aconselhamento bíblico. Então fica aí a dica, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, tem esses 2 bons livros de uma perspectiva cristã, bíblica, que vocês podem pesquisar. Vamos orar? E depois eu quero abrir então para perguntas aí, caso alguém. Deus, obrigado pela tua palavra e por quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor nos traz esperança diante da dor, do sofrimento, diante de algo tão sério que é a depressão. Obrigado porque o Senhor nos lembra que o Senhor está conosco, o Senhor é o motivo, a razão maior para fazermos aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor nos consola, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá ânimo, vigor, e o Senhor pode transformar a vida de alguém que está passando por uma depressão, alguém depressivo, para que ele viva uma vida em abundância, uma vida como o próprio Cristo prometeu aqui quando esteve aqui nessa terra. Obrigado, Deus, por esse tempo, pelas pessoas que vieram, por todos aqueles que assistirão ainda esta palestra. Em nome de Jesus Cristo.